In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, hoje na quinta-feira da 18ª semana depois de Pentecostes, último dia de setembro, né? Celebrando então São Jerônimo. Vejam que a própria liturgia chamou ele de Máximo, Doutor Máximo. Né? Isso é grande. Então, mas de fato, e me alegra de ver isto, queridos, vejam, que ele é do século IV, coisa antiga mesmo. A igreja já tem esta solidíssima tradução, estudo, exegese das Sagradas Escrituras, desde que, na verdade, ainda estava sendo fixado, assim que a gente diz, o termo correto e técnico que se usa para falar nisso é assim, quando a igreja ainda estava fixando o cânon bíblico. Ainda não se tinha acertado bem quais eram mesmo aqueles livros que nós íamos ter como inspirados, aqueles que eram, aqueles que não eram, e já temos aí o doutor Máximo, vejam, importantíssimo isso. Então, mas de fato, nem dá para dizer quais são os inúmeros ataques que a palavra de Deus recebeu através dos séculos. Então, vou tentar dizer os mais importantes e, sobretudo, o mais atual, né? Então, mas o atual também é antigo, porque o golpe já vem na deforma protestante, deixa eu dizer assim, na deforma protestante. Ele começa o grande golpe nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, o golpe esse, queridos, é tirar as Sagradas Escrituras da tradição de leitura da Santa Igreja Católica. Da tradição de... Quando se quer tirar, arrancar, extrair, extirpar da sagrada tradição da Igreja Católica, da sagrada tradição de leitura, de explicação, de entendimento das Sagradas Escrituras, tirar dessa tradição o entendimento dela, então ali começam os choques. Né? Os choques. Veja, uma coisa tão forte que nós podíamos até nos reportar ao próprio Senhor, né? Porque é ele que diz que os judeus não entenderam as suas próprias Escrituras. Não entenderam as suas próprias Escrituras. E o que faz a Cabala e o Talmud, senão uma interpretação contra a Santa Igreja? Essas são interpretações que se fazem para ir contra a Santa Igreja, sua tradição de entendimento das Escrituras. E com isso se perde maximamente o entendimento das Escrituras. Se já eram cegos, como Jesus mesmo os chama, né? Cegos por não conhecerem a palavra nem o poder de Deus, se já eram cegos, então agora receberam a luz demoníaca, a luz satânica. É isso que receberam. A luz demoníaca e satânica, que está na Cabala e no Talmud deles. E que não, enfim. Tá bem. Então, claro que esse ataque depois entra para dentro da Santa... O triste é isso, quando a coisa entra para dentro da Santa Igreja. Então, a gente já disse quantas vezes, já estou ficando careca de dizer isso, a tal da viragem do século XIX, né, quando se tenta libertar a teologia com a Novela Teologia, né, a liturgia com a sua reforma litúrgica e, enfim, sim,
às Sagradas Escrituras, né? Com uma exegese que se libertasse do magistério da Igreja e de Roma, enfim, da Cúria Romana. Esse era todo o intento. Então, ali nós temos, ali o ataque começa a infiltrar-se agora para dentro da Igreja. Antes era externo, era fora, judeus, protestantes, mas agora vem para dentro da Igreja. Isso aí é que começa a dificuldade imensa. E quantos exegetas o Santo Ofício teve que colocar aí em suspensão, né? Depois reabilitados por João 23 e chamados para o concílio. Enfim. Sim, depois o outro ataque é o do concílio. Não pense que no concílio não houve um ataque à palavra de Deus, porque houve. Houve um golpe tremendo, terrível, que assume, como sempre digo, áreas de oficialidade. E que não deixa de ser esse mesmo cujo princípio eu dei no início de que estou falando. Isto é, vejam, no esquema preparado no esquema pré-conciliar, né, preparado antes, entre outros, por Ottaviani e a sua congregação para o Santo Ofício, mas por toda a Igreja, né, foi um esquema muito sério, muito bom, né, preparado por toda a Igreja, sim, toda a Igreja, enviaram-se questionários, enfim. Mas ali, o título do documento, tomara que eu me lembre agora, o título do documento era, assim, De Fontibus. Esse era o título do documento, rejeitado por esses experts conciliares. De Fontibus Revelaciones. De Fontibus, quer dizer, as fontes da revelação. Que na Igreja, tranquilamente, sempre foram duas. Aliás, enfim, depois eu digo isso. Quais sejam a tradição eclesiástica e as Sagradas Escrituras. As fontes de Fontibus Revelaciones. Estas são as fontes da revelação. E vejam, queridos, que na verdade, onde nós vamos inserir as Sagradas Escrituras, se não na tradição? A Sagrada Escritura faz parte da tradição da Igreja, né? Como estamos vendo, já pela história do nosso santo de hoje, de São Jerônimo. Então, se devesse colocar como uma fonte única a revelação, então devia-se tomar a fonte maior, aquela que é uma questão de logiquinha, de logiquinha filosófica, que qualquer um pode entender. Se fôssemos colocar sob a égide de uma só fonte a revelação, então deveríamos colocar dentro da fonte maior, aquela que engloba todas, e que seria então a tradição. E o golpe é justamente este, que no concílio se despreza o esquema pré-conciliar sob este título e se passa simplesmente, sim, a Dei Verbum. Né? Se usa, aliás, tão encomiada por Bento XVI, e da qual ele fez parte de leão, parte principal, tomou parte. Basta assistir o seu último discurso, já depois de ter anunciado a sua renúncia, o seu último discurso ao clero, aquele discurso que me apavorou, porque ele diz no seu bilhete de renúncia que fazia aquilo porque já lhe faltavam as condições físicas e mentais, e me entra ele lá na aula Paulo VI, sem livre, leve e faceiro, caminhando como... E não precisou nem ler o esquema que tinha, as anotações que tinha feito, dizendo tudo, falando tudo assim, como eu falo hoje, sem sequer ter qualquer
esquema preparado antes. Quer dizer, que forças mentais eram essas que lhe faltavam? Onde está? Mas então, encomiando realmente a Dei Verbum, que, diga-se de passagem, além de ser um documento nuclear de todo o concílio, de fato possui ali uma definição de revelação magistral, realmente magistral. Então, faz esses grandes encômios o Bento XVI ao documento, defendendo com unhas e dentes. Mas esquecendo desse grande defeito. De fato, ao desprezar as fontes e colocar só a Dei Verbum quase como fonte única, a igreja se protestantiza. Simples assim. A igreja se protestantiza. Vai quase que a dizer a sola escritura dos hereges protestantes. Vai quase sola escritura. Sola escritura. E arrancando, como digo, queridos, de dentro da tradição, a interpretação, a leitura das Sagradas Escrituras, nós ficamos aí, neste mato sem cachorro, em que hoje nós nos envolvemos. Até chegar a esses absurdos bergoglianos. Né? Aí chegamos a esses absurdos do falso profeta. Né? De não tomar tem tantos, nem dá para dizer todos, de Bergoglio não dá para dizer todos. Ele é aluno, ele mesmo disse que tinha os livros de Casper como livro de cabeceira. Então, pronto, né? Já está dito tudo. Esse grande herege, o Casper, o cardeal. Não, para não chorar, né? Tem que rir. Cardeal da Santa Igreja Católica. Então, ali se nega tudo, né? se nega a ressurreição, se nega a divindade, se nega os milagres, se nega tudo. Chega a ser isso. A cegueira total. A cegueira total. E Bergoglio na mesma chia, no mesmo segmento, na mesma via. Ali. Segue a mesma escolinha. Então, chegando a dizer, como eu ia referir, que os mandamentos não devem ser tomados radicalmente. Tem que ser tudo tomado segundo a sua cabecinha, em outras palavras. Né? A cabecinha dele e dos seus comparsas. E que os... não é tanta coisa, né? A multiplicação dos pães, por exemplo, a multiplicação dos pães, que é uma partilha. Né? Não houve milagre por multiplicação, houve uma partilha. Olha, gente, sinceramente, não há o que dizer dessa gente, não há o que dizer. Né? Destruíram completamente a palavra de Deus, completamente. De vez em quando sai aí uma notícia de que Bergoglio, enfim, inventou uma nova escritura. Eu vos direi qual é a nova escritura que virá. Eu vos direi. Já está escrita. Com sangue de vítimas. Com sangue de suas vítimas. Que é a escritura de Lúcifer. Ela existe. Escrita com sangue. Sangue de suas vítimas. Sacrificais. Agora, sim, essa será, com certeza, a grande guia desta... Já é a grande guia desta gente. Mas, realmente, o que fizeram com as Sagradas Escrituras e dentro da igreja, depois que tirando ela da tradição da igreja, da interpretação tradicional da igreja, realmente é algo que ofende a Deus. Né? É a revelação divina. É de lesa, um crime de lesa divindade. Né? E tira do povo de Deus a guia mais forte, mais firme, mais segura, que é a palavra de Deus. Então, chegamos a esse descalabro total, né? Onde não temos mais... magistério da igreja desfeito totalmente.
Não existe. Não existe. A novela teologia, então, encomendada por Bento XVI, já tinha acabado com a teologia. E agora desfaz-se com qualquer legítimo ensino das Sagradas Escrituras. Ela serve como ao bel prazer de qualquer homem. Né? Cada um coloque a interpretação subjetiva. Cada um coloca a Bíblia debaixo do seu braço. Não precisa ler, né? Não precisa, para que ler? Bobagem. Ler é bobagem. Bota debaixo do braço, fechada mesmo, né? E diz a bobagem que quiser, e diz que é Escritura e acabou. Né? Cada um é isso. É no que chegamos. Né? A essa subjetividade máxima da leitura das Sagradas Escrituras. E ao seu bel prazer e ao seu regalo, cada um faz como quiser a interpretação da palavra de Deus. E ela hoje serve para a destruição da igreja. Né? Serve para a destruição da igreja. Nas mãos desse bandido que é Jorge Mário Bergoglio. Caríssimos, no dia de São Jerônimo, hoje, né, nós, por nossa vez, né, finquemos nossos pés na tradição da Santa Igreja, de como ela toma, de como ela lê, de como ela interpreta, de como ela trata as Sagradas Escrituras. E tratemos-nos de não nos afastar disto, nem para a esquerda, nem para a direita. De jeito nenhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.